procura de Portugal. Olá, amado irmão, amada irmã, que bom é podermos estar mais uma vez com todos vós para realizar um programa podcast de Deus Procura de Portugal. Hoje começamos uma nova programação com uma novidade muito especial. Iremos ter connosco frequentemente o pastor João Luís Amaral da Igreja Cristã Nova Vida em Massamá a pregar para nós. Desde já queremos desejar as boas-vindas a ele e que Deus o abençoe e o possa continuar a usar grandemente como tem feito até aqui. Espero que gostem da nossa programação e que Deus os possa abençoar grandemente através de mais uma edição podcast de Deus Procura de Portugal. Tornaste-te um de nós, da tua glória te despiste, em silêncio caminhaste até ao fim, aos cravos te entregaste. A carne rasgada, o sangue derramado por amor, coroa de espinhos, mãos perfuradas, só para ganhar meu coração. Aos pés da cruz nós chegamos, firmes na promessa. Tornaste-te um de nós, da tua glória te despiste, em silêncio caminhaste até ao fim, aos cravos te entregaste. A carne rasgada, o sangue derramado por amor, coroa de espinhos, mãos perfuradas, só para ganhar meu coração. Aos pés da cruz nós chegamos, firmes na promessa. As mãos abriu para
Juízes, capítulo 2, versículo 6 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite de sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte de Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Vamos orar. Senhor, nessa manhã estamos aqui diante da Tua Palavra, ó Deus, a Tua Palavra que é vida, a Tua Palavra, Senhor, que nos alimenta, a Tua Palavra que nos transforma, a tua Palavra que nos confronta, Senhor. Que nessa manhã possamos ser desafiados pela Tua Palavra a viver uma vida aos Teus pés, a viver uma vida, ó Deus, de integridade. Que em nome de Jesus, ó Pai, possamos entender, compreender a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros nessa geração. E que em nome de Jesus, ó Pai, possamos ser bons transmissores dessa mensagem que portamos, ó Deus, na nossa vida. Em nome de Jesus, nos abençoa na meditação da Tua Palavra nessa manhã, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Você pode sentar? Irmãos, deixa eu contar uma história para vocês. David Brainerd, ele nasceu no dia 20 de abril de 1718, lá nos Estados Unidos. Ele veio de uma família com 8 irmãos, seu pai era advogado, a sua mãe, dona de casa. E David Brainerd, ele era um jovem que tinha sérios problemas de saúde. Por conta disso, ele cresceu, né, viveu, você imagina uma criança viver privada, de brincar com as outras crianças, né? E ele cresceu assim, né, nesse ambiente, pela saúde dele ser muito frágil. E para agravar mais ainda a situação, aos 9 anos de idade, esse jovem, ele perdeu seu pai. Aos 14 anos, ele perdeu a sua mãe e se tornou um jovem extremamente melancólico. Cresceu numa família cristã, evangélica, protestante nos Estados Unidos, mas não tinha tido ainda uma experiência com o Senhor. E na sua adolescência ele se desviou, se afastou, não quis saber de Jesus, e viveu uma vida dissoluta, viveu aí até os seus 20 anos de idade. Aos 20 anos de idade, por conta desses problemas de saúde que ele tinha, pelo medo da morte, né, várias vezes ele teve na iminência da morte mesmo, porque a saúde dele era muito frágil. Aos 20 anos de idade, ele passou pela experiência mais marcante da vida dele, que foi a experiência de conversão. Ele foi se aproximando do Senhor, começou a sentir um desejo muito grande de ir à igreja, orar, ler a Bíblia. E nesse momento, então, ele tem um encontro pessoal com Jesus, aos 20 anos de idade. E tudo que ele tinha aprendido até então, com seus pais, com seus pastores, começou então a fazer um sentido para ele, como nunca tinha feito na vida dele. Ele entendeu que havia uma diferença muito grande entre fé e crença, entre conhecimento intelectual e a experiência real com Deus, a experiência real com o Senhor. Ele começou a entender que se as crenças religiosas que nós herdamos dos nossos pais, da nossa tradição, não estão fundamentadas numa experiência transformadora com Jesus, não valem de nada. Esse jovem aprendeu isso, entendeu isso aos 20 anos de idade. E David Brainerd, então, nessa fase, nesse momento, ele cruzou o abismo entre o simples conhecimento de Deus e a experiência pessoal. Ele se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. E a experiência dele foi tão forte, foi tão marcante, foi tão impactante, que 2 meses depois, aquele jovem se sentiu impulsionado a se matricular num seminário teológico para estudar teologia, para se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. E nesse período,
enquanto ele estudava a palavra de Deus, enquanto ele estudava a teologia, foi nascendo no coração dele um sentimento de amor muito forte pelos perdidos, por aqueles que não conheciam a Jesus, por aqueles que como ele viveu a sua vida na sua adolescência, ele sentia esse desejo de resgatar essas pessoas, e mais especial, irmãos, ele se sentiu chamado a compartilhar o evangelho com as tribos indígenas no oeste dos Estados Unidos. Foi então que ele, noivo, para casar, com um futuro promissor pela frente, ele era um jovem brilhante, era um jovem muito inteligente, que já tinha, antes mesmo de se formar, já tinha várias propostas de emprego. Aquele jovem noivo com esse futuro brilhante pela frente, com uma vida relativamente tranquila e programada, ouviu o chamado, a chamada de Deus. Ouviu Deus falar com ele: David, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E com 25 anos de idade, aquele jovem tomou essa decisão, tomou essa iniciativa e foi. E a despeito da sua saúde frágil, dos perigos que ele ia enfrentar, das privações que ele ia passar, das coisas que ele teria que negar, aquele jovem foi. Ele vendeu os livros que ele tinha, vendeu as roupas que ele não ia usar e foi viver uma vida de sacrifício, uma vida de privações entre os índios no oeste dos Estados Unidos. E em muitos momentos, irmãos, eu li o diário desse jovem. Em muitos momentos, esse jovem ele passou sozinho, ali na floresta. E tantas noites ele dormiu ao relento, tendo que enfrentar o calor no verão, tendo que enfrentar o rigor do inverno no frio. Percorria quilômetros de distância entre as tribos, dormia mal, comia pouco, se alimentava mal, mas tudo impulsionado por um amor, por uma paixão por aquelas vidas, por aquelas pessoas. A vida de oração desse jovem também era uma coisa impressionante, irmãos. Ele passava noites em oração, clamando a Deus pela vida daquelas pessoas, daqueles índios, que ele ia pregar a palavra, e tantas vezes ele foi rejeitado, tantas vezes ele foi humilhado, foi expulso, mas aquele jovem ele não desistia, ele perseverava, e por isso o Senhor honrou o ministério desse rapaz. Em 1745, há relatos disso na história, irmãos, de várias tribos que se converteram inteiras ao Senhor pela pregação e pelo trabalho desse jovem. Uma das suas pregações mais apaixonadas, estima-se que cerca de 3 a 4 mil índios receberam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e tiveram as suas vidas transformadas. Aquele jovem, ele trabalhou intensamente para o Senhor e disse que, enquanto ele pregava, era muito comum ouvir a quilômetros de distância o clamor dos índios pedindo misericórdia a Deus pelas suas vidas, se arrependendo. E muitos homens brancos que sentiam curiosidade pelo trabalho que ele estava fazendo, o que estava acontecendo, iam até o lugar onde ele estava pregando a palavra do Senhor e se convertiam também. Esse jovem, ele tinha assim, uma unção, um poder de Deus na vida dele. Não só ele não trouxe somente resultados espirituais, mas esse jovem, David Brainerd, com 25 anos de idade, irmãos, ele, em todas as tribos onde ele passava, ele deixava também um legado social. Ele plantava escolas ali de ensino, ensinava os índios a ler, ensinava os índios a escrever, ele ensinava eles a ler através da palavra do Senhor, ensinava princípios de cultivo da terra. Aquele jovem, ele foi deixando, enquanto ele passava, irmãos, um legado espiritual, mas ao escolher uma vida assim, tão sacrificante, a saúde dele, que já era frágil, piorou. E aos 29 anos de idade, esse jovem foi levado pelo Senhor. Esse jovem partiu para estar com Deus, mas um biógrafo desse rapaz, ele diz o seguinte, que David Brainerd foi como uma vela, que à medida em que se consumia, transmitia luz àqueles que estavam em trevas. E em 4 anos, David fez o que organizações missionárias modernas não fizeram em 40. Em 4 anos, esse jovem, pela sua vida dedicada ao reino, ao serviço, por entender o chamado, a chamada de Deus, ele gerou um impacto, irmão. Mas o impacto que a vida desse homem causou não ficou somente localizado nesse tempo, para essa época e para essas pessoas. Como diz a palavra de Deus, como o grão de trigo que cai em terra, a palavra de Deus diz que o grão de trigo que morre ao cair na terra, ele produz muito fruto. Assim foi com a vida desse jovem. Assim foi com a vida de David. A morte dele, o legado que ele deixou, influenciou gerações após ele. Após a morte dele, os diários dele foram publicados e grandes homens de Deus
ao ler sobre a vida desse jovem, se sentiram impulsionados. E nenhuma vida até hoje foi tão usada por Deus para motivar jovens a abraçarem a missão, abraçarem o campo missionário. Homens como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, dentre tantos outros, irmãos. A influência desse jovem nos rumos da missão cristã, ela ultrapassa a barreira do tempo, a barreira das gerações. Ele deixou, irmãos, um legado espiritual. O cristianismo é como se fosse uma corrida de revezamento. Eu queria que você entendesse isso. É como se fosse uma corrida de revezamento onde cada geração tem a responsabilidade de passar o bastão para a geração seguinte. E se você está sentado aqui hoje, cultuando a Deus nesse lugar, é porque um dia alguém compreendeu a grande comissão dada por Cristo e entregou o bastão do Evangelho na minha mão, entregou o bastão do Evangelho na sua mão, e a gente não pode nunca se esquecer. Nós não podemos nunca nos esquecer que sangue, irmãos, foi derramado no passado para que o Evangelho chegasse até nós. A gente precisa entender que pessoas se sacrificaram as suas próprias vidas por mim e por você, pessoas que eles nem conheciam, se sacrificaram pelo reino de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 32, diz assim: que direi? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo. Escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É uma corrida de revezamento, irmãos. É uma corrida de revezamento onde pessoas no passado deram a sua vida por mim e por você. E esse bastão, nesse tempo, nessa corrida de revezamento, irmãos, esse bastão agora está na minha mão. Esse bastão agora está na sua mão. E a responsabilidade agora pesa nos meus ombros, pesa nos seus ombros. E a pergunta que eu me faço, irmãos, é de que maneira essa geração, a minha geração, vai ser lembrada no futuro pelos historiadores que estudarem o nosso tempo. De que maneira a minha vida e a sua vida, de que maneira o impacto que eu estou causando nessa minha geração vai ser analisado pelas pessoas que vão vir no futuro. Porque quando eu olho para o passado, irmãos, quando eu leio a palavra de Deus e quando eu leio a vida desses homens, quando eu leio essas histórias, irmãos, essas histórias elas causam um impacto na minha vida. E quando eu olho para mim, quando eu olho para o meu ministério, quando eu olho para essa igreja, eu me pergunto que legado nós vamos deixar para as gerações que virão depois de nós. Qual o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Esse texto que nós lemos, irmãos, ele fala de um tempo de transições. Ele fala de um tempo de mudança, ele fala de um momento de passagem de bastão. Moisés, há 40 anos atrás, ele tinha libertado o povo das mãos dos egípcios, da escravidão, lá onde eles estavam sofrendo coisas terríveis. E aquele homem se levantou como liderança espiritual.
E aquele homem, crendo na chamada do Senhor, decidiu então obedecer e tirar aquele povo daquele lugar de sofrimento, de dor, de escravidão. E durante 40 anos, aquele povo passou pelo deserto, caminhando pelo deserto, passando por privações. Foi um período, irmãos, de luta, foi um período de dor, foi um período de sacrifício, mas também foi um período de dependência, foi um período de aprendizado, foi um período de discipulado. Aquela geração teve que aprender a depender de Deus. Aqueles que não aprenderam, irmãos, caíram mortos no deserto. Aqueles que não aprenderam a confiar no Senhor, pereceram no meio do caminho. Mas enquanto eles caminhavam no deserto, Deus manifestava sobre a vida deles o cuidado sobrenatural. Ele falava com o seu povo. Aquele povo durante 40 anos, irmãos, apesar das lutas, apesar das privações, apesar do sacrifício, eles viram a mão de Deus. Eles viram os milagres do Senhor. Foi uma geração que não conquistou as promessas, mas foi uma geração que viu o sobrenatural do Senhor. Eles não deixaram uma herança material, mas eles deixaram um legado eterno, irmãos. A liderança de Moisés deixou um legado de princípios, um legado de valores, as suas histórias, o seu caráter. Eles não deixaram uma terra, mas Moisés ele passou, assim como a sua geração. Eles entregaram o bastão para uma geração que veio depois deles. Josué então assume a responsabilidade por aquela nova geração que viria. E Josué então, a geração de Josué, quando Moisés ele passa o bastão para essa geração, a geração de Josué, irmãos, é a geração da conquista, é a geração da bênção, é a geração da vitória, é a geração que entra na terra da promessa. Eles entram na terra, eles se tornam famosos, eles ganham prestígio, eles começam a conquistar. Eles conquistam bens, eles conquistam possessões, mas estão preocupados com a conquista dessa herança material. O texto fala para a gente aqui, irmãos, que houve uma falha na comunicação daquilo que era essencial. Na passagem desse bastão, da geração de Josué para a geração seguinte, surge uma geração dona da terra, mas carente de Deus. Carente de valores, carente de uma experiência, carente de princípios. E nós, irmãos, vivemos num tempo assim, vivemos numa sociedade assim, preocupada em deixar uma boa herança material para os seus filhos, em gozar de tudo que a vida tem para dar de melhor para a gente. Nós trabalhamos duro, às vezes, para garantir o nosso futuro, para garantir o futuro dos nossos filhos, mas que futuro nós estamos trabalhando para garantir, irmãos? Que futuro você está trabalhando para garantir? Você quer deixar assim, não, quero deixar posses, eu quero deixar bens, mas o que isso significa? O que isso representa? Qual o legado que você vai deixar para as próximas gerações? Qual o legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual a herança que você vai deixar para essa igreja? Porque um dia nós não vamos estar mais aqui. Um dia todos nós vamos partir para estar com o Senhor. Mas uma geração vem depois de nós. E essa geração que vem depois de nós vai colher os frutos daquilo que nós vamos plantar aqui nesse lugar. Essas pessoas, esses homens e essas mulheres que foram apresentados aqui hoje, estão sendo desafiados a deixar um legado espiritual. Essa igreja está sendo desafiada a deixar um legado, a uma herança que você precisa deixar nesse tempo. Deus ele te chamou e não te chamou à toa, entenda isso. Você tem uma responsabilidade, pesa uma responsabilidade sobre os meus ombros. E que tipo de igreja nós vamos deixar depois de nós, irmãos? E deixar um legado implica em algumas coisas. Deixar um legado não é fácil. Deixar um legado não é uma tarefa fácil, irmãos. Deixar um legado implica em viver uma vida onde os meus princípios e os meus valores não são ditados pela minha cultura, nem pela minha sociedade, mas pela palavra de Deus. Eu não vivo baseado naquilo que a minha sociedade diz. Eu não vivo baseado naquilo que minha cultura diz que eu tenho que viver, que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar, irmãos. Deus ele está em busca de pessoas que digam, eu não faço porque todo mundo faz. Não, eu estou fazendo porque todo mundo age assim. Ah, mas não tem jeito mesmo, deixa correr, deixa do jeito que está. Deus está em busca de pessoas que creiam no poder da palavra dele, que creiam que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Deus ele está em busca de pessoas que não se omitam diante do erro, diante da injustiça, mas que defendam a verdade, ainda que isso lhe custe algo. Deus ele está em busca de
pessoas cuja palavra significa honra empenhada. Ele está em busca de pessoas que colocam caráter acima da riqueza, que saibam serem honestos em pequenas e em grandes coisas, que não acreditam que a mentira, o engano e a trapaça são ingredientes para vencer na vida. Deus está em busca de pessoas, de homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, com os valores do reino, com os valores de Deus. Irmãos, a gente não pode ser moldado pela nossa cultura. O chamado de Jesus, a chamada de Cristo para mim e para você, é uma chamada contracultural. Eu preciso me levantar nesse tempo e essa geração, e se nós não nos levantarmos enquanto igreja, enquanto geração do Senhor, para passar esse bastão para outra geração, irmãos, nós vamos ter falhado naquilo que Deus nos mandou fazer. Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho. Batizai, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Irmãos, essa é a nossa responsabilidade, essa é a razão da nossa existência enquanto igreja, entenda isso. A igreja é o quartel-general de Cristo na terra para cumprir a vontade do Senhor nesse lugar. Você não foi chamado a acumular posses e bens nessa terra. Jesus ele nos chama para acumular posses e bens eternos, a plantar sementes para a eternidade, onde o ladrão não pode roubar, onde a traça e a ferrugem não podem destruir, irmãos. As sementes que você pode plantar no coração do seu filho, a semente que você pode plantar no coração dos seus amigos de trabalho, tem que ser uma semente eterna, irmãos. Entenda isso. Deus ele está nos chamando nesse tempo a deixar um legado para as próximas gerações, e deixar um legado, irmãos, implica em compreender a chamada de Cristo que diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Negar-se a si mesmo é difícil, irmãos, matar o meu egoísmo, matar o meu desejo de autoafirmação, matar a minha arrogância de achar que eu sou melhor do que os outros e que a minha vida tem proeminência sobre a dos outros. Irmãos, enquanto crentes, enquanto servos do Senhor, enquanto trabalhadores, enquanto obreiros de Deus, eu preciso entender que a minha vida não é melhor do que a de ninguém, os meus problemas não são maiores do que os dos outros. Existem pessoas do meu lado que estão enfrentando lutas e dificuldades talvez maiores do que as minhas. E seguir a Cristo implica em negar a mim mesmo, implica em tomar a minha cruz, implica em seguir atrás de Jesus, caminhar como Ele caminhou, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez, irmãos. Abnegação, irmãos, abnegação é uma chamada de Jesus para mim e para você, matar o meu desejo de proeminência, matar essa minha necessidade dos holofotes sobre a minha vida. Enquanto eu vivo assim, enquanto eu penso assim, eu não cresço, eu não amadureço enquanto homem, enquanto mulher de Deus. Enquanto eu acho que todos precisam se preocupar comigo, porque afinal de contas eu sou um coitado na vida, eu vivi tanta coisa difícil na vida, eu preciso que as pessoas estejam do meu lado, eu preciso que as pessoas cuidem de mim, eu preciso disso, pastor. Entenda que existem pessoas que passam por situações mais difíceis do que as suas, estão vencendo, estão caminhando, porque elas decidiram negar a si mesmas, tomar a sua cruz e seguir atrás de Jesus. Irmãos, abnegação, matar essas coisas é o primeiro passo para seguir a Cristo. Deixar um legado implica em parar de olhar somente para mim mesmo e compreender que os meus problemas não são os maiores e as minhas necessidades não são mais urgentes. Deixar um legado implica em tomar a nossa cruz, olhar para frente, seguir a Jesus, levantar a nossa cabeça. Mesmo em lutas e em dificuldades, eu sei que você vive lutas e dificuldades. Eu sei que você enfrenta problemas na sua vida, porque todos nós enfrentamos problemas na nossa vida, mas a palavra de Deus diz, Jesus ele falou para a gente que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e assim como Ele venceu, você vai vencer também. Então levanta a tua cabeça, não fica sentindo pena de você mesmo, toma a sua cruz, segue a Jesus. Precisamos deixar um legado, irmãos, é uma herança que nós precisamos deixar para as próximas gerações. Deixar um legado implica, sim, viver uma vida de sacrifício, em parar de sentir pena de si mesmo, e se a cruz está pesada, levanta a sua cabeça, não desiste. Persevera, olha para frente, porque o teu mestre está na sua frente. Ele já trilhou esse caminho antes de você, você não está sozinho. Olha para o teu lado, tem pessoas também lutando junto contigo nessa. Vamos caminhar, irmãos, vamos trabalhar, vamos dedicar nossa vida ao Senhor. Deixar um legado implica em tornar-se exemplo, em ser referência, como diz aquela canção, assim como um farol que brilha à noite.
Como um farol, ser como um farol. Ser como um farol para os perdidos, irmãos. Esse mundo está em trevas. Esse mundo está em trevas, irmãos. E a gente precisa ser luz nessa geração que a gente vive. A gente precisa entender que o chamado é urgente, irmãos. Eu preciso deixar uma herança nesse tempo em que eu vivo. Eu preciso me levantar como homem de Deus, como mulher de Deus. Falar do amor de Cristo para aqueles que estão em trevas, irmãos. Tem pessoas do nosso lado se matando, tem pessoas do nosso lado em depressão, tem casamentos sendo destruídos na porta do lado da tua casa e você não está fazendo nada. Eu preciso me levantar. E você precisa se levantar porque deixar um legado implica em ser exemplo, em ser referência de vida cristã, de maturidade, caminhada com Deus, de ser exemplo para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho. Ser exemplo de santidade, irmãos, está faltando isso na igreja. Separação para o Senhor, viver uma vida de consagração a Deus. Santidade ao Senhor. Deus, Ele quer derramar um vinho novo sobre a igreja, mas Ele precisa primeiro que Ele encontre um ambiente de santidade, porque se Deus visitar a igreja e a igreja estiver em pecado, irmãos, essa visitação vai ser para juízo, entenda isso. Separação, separarmos do mundo, irmãos, sermos exemplos de integridade, vivermos uma vida de acordo com a palavra do Senhor. Resgatar esses princípios, resgatar esses valores, deixar um legado, implica em ser uma bênção. Como um abrigo no deserto, irmãos. Nós precisamos ser um abrigo para as pessoas do nosso lado, para os nossos familiares. Nós precisamos, irmãos, ser alguém disponível a amar, ser alguém disponível para perdoar, para acolher. Irmãos, que legado você vai deixar para as próximas gerações? Que tipo de herança? Qual herança essa igreja vai deixar para as próximas gerações? Nós vamos ser segundo a liderança de Moisés, que deixou um legado espiritual, não deixou posses, não deixou bens, mas deixou uma herança que até hoje nos abençoa, irmãos. Uma herança de princípios, de valores, a palavra do Senhor. Ou nós vamos ser segunda geração de Josué, que conquistou a terra, que conquistou a fama, conquistou o prestígio, mas que faltou comunicar valores essenciais, irmãos. Nessa manhã, eu quero que você se sinta desafiado ao Senhor, porque Deus, o bastão está na sua mão. O bastão está na sua mão agora. E o que você vai fazer com essa responsabilidade que você tem na sua mão? O que nós, enquanto igreja, vamos fazer com essa responsabilidade? De que maneira nós vamos responder a essa chamada de Deus? De que maneira nós vamos responder ao clamor dessa geração em que nós vivemos? De que maneira, irmãos? Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé,
passar de tempo, mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, pra Deus, pra Deus. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. O único digno, Jesus. Santo, santo, santo. Grande, poderoso, maravilhoso Jesus. A Ele a glória.
assim, meu querido ouvinte, minha querida irmã, meu querido irmão, terminamos mais um programa podcast Deus Procura de Portugal. Quero relembrar-te os nossos contactos que poderás utilizar para fazer um pedido de oração, contares o teu testemunho, fazer um pedido musical. Podes então falar connosco enviando-nos um e-mail para radiodeusprocura@gmail.com, lembrando que neste caso não tem o hífen. Podes utilizar o Facebook, que é o facebook.com/deusprocura-te.portugal, já com o hífen. E tens também o nosso contacto Skype, que é o Rádio Deus Procura-te, que, tal como o endereço de correio eletrónico, também não tem hífen.